Um minutinho. Ok. Vamos compartilhando aqui o livro na tela. Os irmãos dar uma olhada no material que nós estamos estudando. Os irmãos que não sabem, né? O livro, esse aqui, ó, Genuína Experiência Espiritual, versão condensada, Jonathan Edwards, a editora fez, Genuína Experiência Espiritual. Nós estamos estudando, estamos indo para o final do livro. A obra completa em português pela editora Vida Nova, que é esse aqui, ó, Feições Religiosas, né? O título original em inglês é esse nome. Estamos estudando a versão mais simplificada. Genuína Experiência Espiritual. O autor aqui do livro pregou uma série de sermões, né, sobre um versículo que nós já lemos várias vezes. Vou ler aqui novamente. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Pedro 1, 8, diz assim: Ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Qual, não havendo visto, amais, no qual, não havendo agora, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Umas traduções dizem uma alegria indizível e cheia de glória, né? Gloriosa, cheia de glória. Relembrando, então, os irmãos, o livro é dividido em três partes, já estudamos a primeira e a segunda. Primeira parte, ele fala sobre a importância das emoções na vida cristã. Então, a doutrina que ele inicia que o livro é que não existe, então, uma vida verdadeiramente cristã sem emoções, sem santas emoções. A verdadeira vida cristã, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, como ele chama, né? Ela se baseia especialmente, ou se fundamenta especialmente nas emoções cristãs. Perdão, emoções espirituais. Em emoções espirituais. Então, ele passa a considerar essas emoções nas escrituras, vários textos, várias proposições, certo? Esse foi o capítulo 1, ou melhor dizendo, a parte 1 do livro. E a parte 2 do livro fala sobre as experiências que as pessoas podem ter, que não necessariamente provam uma verdadeira experiência espiritual. Experiências até boas, em alguns casos. Pessoas podem ter essas experiências, mas elas não provam, né, uma verdadeira obra de salvação. Várias ele cita, pessoas que cantam na igreja fervorosamente. O fato de fazer isso não quer dizer uma verdadeira conversão, por exemplo. Experimentar milagres também. Isso por si só não representa uma verdadeira conversão. Apesar de que o crente também verdadeiro passa por essas mesmas experiências. Mas elas não são o nosso guia. E aí, no parte 3 do livro, ele vai mostrar, então, as características que provam uma verdadeira experiência espiritual. E é isso que estamos vendo, estamos indo para o final. Vimos várias aqui, né? Vimos que as emoções espirituais surgem de influências sobrenaturais divinas no coração. Nós vimos o propósito das emoções espirituais é a beleza das coisas espirituais. O propósito, não o nosso próprio interesse. Vimos isso, então, nós amamos as coisas espirituais por elas serem o que são. Queremos andar nisso, na verdadeira espiritualidade, não por causa do nosso próprio interesse. Por exemplo, eu quero ir para o céu para estar livre de problemas, só por causa disso. E vimos aqui nesse quarto ponto aqui, que a emoção espiritual, a verdadeira emoção espiritual é baseada na excelência moral das coisas divinas. Então, nós amamos a Deus, especialmente pela sua santidade. Porque a santidade de Deus, ela permeia, vimos hoje pela manhã no estudo, né? Ela permeia todo o ser de Deus. O Edward desacredita que a santidade de Deus é a soma de todas as suas perfeições morais. Recomendo o livro Santidade, de R.C. Sproul, sobre o assunto, que eu falei pela manhã. Muito bom esse livro, fala sobre o atributo da santidade de Deus. Então, uma pessoa verdadeiramente espiritual, ela ama Deus pelas coisas, por causa da sua santidade, né? Uma pessoa espiritual uma pessoa espiritual ama as coisas santas
pela mesma razão que a não espiritual as odeia. Aí e o que uma pessoa não espiritual odeia nas coisas espirituais é precisamente sua santidade. É a santidade, então, faz com que, que faz com que os anjos no céu, os seres celestiais, os santos, se alegrem em Deus. É a sua santidade. Então, a questão é, a minha experiência espiritual, ela demonstra isso, ela causa isso, um verdadeiro apreço pela santidade de Deus. Então, aí você consegue entender o que é uma verdadeira experiência espiritual. Outra coisa, as emoções espirituais surgem de uma compreensão espiritual. O conhecimento espiritual não é apenas intelectual. A pessoa pode ter um conhecimento intelectual das doutrinas e ter um conhecimento que não é espiritual. Naturalmente é possível você aprender as doutrinas das Escrituras e ainda assim não ser convertido, né? O próprio Edwards tem um sermão sobre isso lá em Tiago, quando Tiago fala na sua epístola, ah, crês tu que Deus é um só, faz bem, que até os demônios creem e tremem, né? Com base nesse texto, ele deu um sermão sobre isso, a verdadeira experiência do crente, né, do cristão, em distinção à experiência dos demônios. Então, os demônios conhecem toda a doutrina e não são salvos. Tem até experiências fortes na presença de Deus, porque eles tremem, também não são salvos. Então, é importante entender isso. O verdadeiro conhecimento espiritual envolve o conhecimento, ou, perdão, o conhecimento espiritual envolve o intelecto e o coração ao mesmo tempo. Você entende, então, as escrituras com o seu intelecto e degusta a santa beleza desse significado no coração. Você precisa degustar o coração. Para poder fazer isso, você precisa ter um novo paladar, ser uma nova criatura, né? Uma convicção das realidades divinas, emoções espirituais trazem, a verdadeira emoção espiritual traz uma convicção das realidades divinas, das coisas divinas. Então, o verdadeiro crente ele tem essa percepção espiritual que ele não tinha antes da conversão. É tão forte, tão profunda que ele, né, quando ele vai crescendo nessa caminhada, ele vai tendo cada vez mais a convicção. E ainda que hajam argumentos contrários, ainda que pessoas tentam dissuadi-lo da fé, não é possível, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Então ele tem essa convicção, essa convicção. Não é tanto então o conhecimento lá profundo doutrinário teológico que a pessoa tem, mas sim o ser uma nova criatura, né? Como nós vimos aqui, né? Nós vimos também que a emoção espiritual coexistem com a humilhação espiritual. Humilhação espiritual é a essência da verdadeira religião. Essa humilhação espiritual é essa que Cristo fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. É aquele que treme diante da palavra do Senhor. É aquele que tem o coração quebrantado, contrito. Tudo isso é o quê? Essa humilhação espiritual. Nós vimos que uma humilhação que não é espiritual, né? 8 aqui, nós vimos, emoções espirituais coexistem com uma mudança de natureza. Nascer de novo, ter uma transformação. Eu só queria comentar um ponto aqui que eu não comentei semana passada, essa parte aqui do temperamento, né? Um assunto aí polêmico para algumas pessoas, né? E Edwards, ele fala aqui, ó, temos que levar em conta o temperamento natural dos indivíduos, né? Deus nos criou com um certo temperamento. Quando nós somos convertidos, Deus ele não muda o seu temperamento. Deus não muda o seu temperamento. Você continua com o mesmo temperamento. Então ele diz aqui, ó, a conversão natural não destrói o temperamento natural. Você pode ler isso nos puritanos também, Mark Lloyd Jones fala a mesma coisa. Deus não muda o seu temperamento. Se o nosso temperamento faz com que sejamos inclinados a certos pecados antes da nossa conversão, possivelmente teremos dificuldade com os mesmos pecados, né? Antes e depois da conversão. Deus ele não muda o seu temperamento, é, e a graça de Deus, que embora a graça de Deus não destrua as falhas do temperamento, ela corrige eles. Os temperamentos humanos têm pontos positivos e negativos, e esses pontos negativos, que as coisas são pecaminosas, o que é pecado, pecaminoso, não importa, tudo que é pecaminoso vai sendo corrigido, esse é o processo de santificação. Você se torna uma nova criatura, é uma transformação, mas você continua sendo a mesma pessoa ao mesmo tempo, né? Você não vira uma outra pessoa. Você continua sendo a mesma pessoa, a conversão. Porém, com uma possibilidade, uma capacidade de ter um domínio próprio que você não tinha antes, um domínio espiritual que nós não tínhamos antes.
Por que eu estou destacando isso? Porque eu estava vendo aqui a versão da Editora Vida, né? Nesse mesmo ponto, ela está completa. Eles mudaram a palavra, né? Eles não colocam temperamento, eles colocam outra expressão aqui, inclinação, alguma coisa assim. Bem, eu discordo desse termo que eles colocaram aqui nesse livro, no grande. Talvez eles colocaram porque as pessoas pegam esse assunto do temperamento e gostam de abusar. Eu até concordo que não pode haver abuso nesse assunto, né? Então eles mudaram o termo aqui nesse livro, no outro em português. Não sei mais, o que mais eles mudaram. Então, tome cuidado se você for ler isso aqui, com certeza vai encontrar algumas coisas diferentes. Eu consultei lá o texto original em inglês, ele fala temperamento mesmo, porque era o comum entre os puritanos. O próprio Edwards faz isso em outros livros, né? Quando ele fala, por exemplo, o Diário de David Brainerd, ele faz isso, né? Então, falando do temperamento melancólico que Brainerd tinha. Então, isso precisa ser levado em consideração também. O irmão comentou aqui, assim como Jesus não deixou de ser homem, esteve o corpo glorificado, para mostrar que a matéria não é má em si. Isso, a matéria em si não é má, por si só. Deus criou tudo muito bom. O problema é o pecado, né? Seu temperamento em si não é mal, mas sim um pecado para dentro dele, né? Que te leva a pecar, né? Então, esse é um outro assunto, um outro estudo só para isso, né? Mas eu queria destacar esse ponto de que o Edwards comenta aqui no livro, o outro livro em português, eles mudaram a terminologia. Mas veja bem, isso é verdade. Você deve ter experimentado isso na sua vida. Você tem dificuldades com algumas áreas, com alguns pecados que você tinha antes, até inclusive da conversão, e pouco a pouco Deus vai corrigindo isso, você vai sendo santificado. Mas não quer dizer que você virou uma outra pessoa, você é a mesma pessoa. O João comentou aqui o exemplo de Cristo, e o mesmo serve para o nosso corpo quando estivermos no céu. Nós teremos o mesmo corpo também no céu que você tem hoje, só que totalmente transformado, como Cristo, como aconteceu com Cristo. Ou seja, não dá para entender isso agora, como será isso exatamente, mas é o mesmo, contudo diferente, né? Na verdade, né? Então é isso também na conversão. Continuamos sendo a mesma pessoa, mesmas dificuldades, as mesmas inclinações. A diferença é que agora você vai tendo um domínio próprio que você não tinha antes. E Deus vai trabalhando em você, seu temperamento. Essa transformação, então, ela existe, né? Ela é necessária. Nós paramos aqui no próximo, no 9, né? Sobre as emoções espirituais verdadeiras diferirem das falsas. Elas diferem das falsas na promoção de espírito de amor, humildade, paz, perdão, compaixão, a semelhança de Cristo. Então, esse é o objetivo, ser mais parecido com Cristo, alcançar essa estatura do varão perfeito que é Cristo. Nós vimos que essa questão é interessante porque conhecer muitas doutrinas, principalmente no meio reformado, muitas pessoas se tornam muito arrogantes, né? O orgulho aí, né? Paulo diz claramente, o conhecimento ensoberbece. E a verdadeira experiência espiritual, ela traz aqui, ó, um espírito de amor, humildade, paz, perdão, compaixão, a semelhança de Cristo. Então, tem muita gente que tem muita sabedoria, muito conhecimento, porém, a sabedoria lá do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Quantos irmãos, quantos nós precisam disso, né? Hoje, né? Redes sociais, então, nem se fala. Por quê? Ó, olha o que ele diz antes, o Tiago. Tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. A sabedoria é carnal, a terrena, animal, demoníaca. É do diabo, é demoníaca essa sabedoria, esse conhecimento que algumas pessoas têm. Mas a verdadeira sabedoria, a espiritual, ela é pura principalmente, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons. Então você vê aí, hoje, nossos dias, né? As pessoas têm tanto conhecimento apenas para ferir e machucar as pessoas e não tem misericórdia, não tem esse tratamento, né? Piedoso, pacífico, né? Puro, pureza, não tem. Infelizmente, então é um conhecimento falso, não é bíblico, é carnal. Ah, as qualidades que tenho em mente, ele diz claramente que humildade, brandura, amor, clemência e misericórdia. O cristão, ele tem ousadia também, é claro, momentos que ele precisa ser corajoso, ousado, mas essa ousadia não é uma ferocidade brutal, né? E aqui o texto que falamos lá do temperamento, de Provérbios 16, 32. A ideia dos temperamentos é essa aqui também, ó. Melhor longânimo do que orar de guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. É o domínio próprio, fruto do espírito, né? Um dos frutos lá do espírito. E isso é produzido no cristão. Ele vai se tornando cada vez mais.
parecido com Cristo, perdoador, humilde, etc., né? Misericordioso, sábio nesse sentido, né? Então, isso é uma verdadeira experiência espiritual. Esse crescimento nessa humildade, nessa, ah, nessa misericórdia, no amor, uns para com os outros, no espírito fraterno, esse equilíbrio, né, na vida cristã precisa ser alcançado e ele vai alcançando, porque ele vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo, o verdadeiro crente, né, o cristão. Mas paramos aqui. Então, até aqui, 10 pontos aqui, perdão, 9, né, sobre o que é a característica de uma verdadeira experiência espiritual. Que já falamos muita coisa aqui, estou tentei fazer um resumo, né? E agora, hoje, vamos começar aqui desse ponto, pelo número 10. Já estamos mais à metade, né? Vamos para o final do livro. As verdadeiras emoções espirituais enternecem o coração e existem juntamente com a ternura do espírito cristão. Então, a verdadeira experiência espiritual, segundo ele, vai causar isso aqui, né? As emoções falsas podem parecer que derretem o coração por um tempo, porém, no fim, endurecem. Então, muitas pessoas têm essa experiência de ir para a igreja e tal, aquela emoção, os cânticos, louvor, como eles falam hoje em dia, né? Experiências até místicas, não sei, profundas, mas a pessoa não é transformada nesse sentido, é só aquela experiência ali efêmera, né? Dura pouco tempo. O coração da pessoa está endurecido. As pessoas sob influência de emoções falsas eventualmente se tornam menos preocupadas com seus pecados, pecados presentes, passados, presentes e futuros. Prestam menos atenção às advertências da palavra de Deus do castigo da sua providência. Tornam-se mais descuidados com o cuidado de suas almas e do modo do seu comportamento. Diminui o seu discernimento sobre o que é pecaminoso e tornam-se menos temerosos com a aparência do mal naquilo que dizem e fazem. Então, isso acontece com a falsa experiência, né? As pessoas não crescem em piedade, em santidade. Por quê? Porque tem uma opinião elevada sobre si mesmo. Falamos nos capítulos, alguns pontos atrás, né, sobre o orgulho, né? Elas tiveram impressões e experiências religiosas, pensam estar seguras por causa disso. Então, a sua segurança está na sua experiência, né? Ah, eu tive essa experiência, então então eu acho que eu sou de Deus, sou verdadeiro cristão porque tive a experiência X, Y, etc. Tive várias experiências. Mas essas experiências por si só, né, elas não provam verdadeira conversão. Quando estavam sob a convicção do pecado e medo do inferno, podem ter sido muito conscienciosos de seus deveres religiosos e morais. Entretanto, agora que pensam não estar mais em perigo do inferno, começam a abandonar o autocontrole, permitem a si mesmo entregar suas várias luxúrias. Então, a pessoa teve um medo ali, quando viu uma pregação, leu as escrituras, ficou com medo e decidiu aceitar Cristo, vamos dizer assim, né? Como o pessoal comenta hoje, usando a expressão, esses termos de hoje. Mas depois, ela acaba por apostatar, pouco a pouco, né? Essas pessoas não aceitam a Cristo como seu salvador do pecado. Elas não querem isso. Elas confiam nele como salvador dos seus pecados. Ó. Então, hoje pela manhã, comentamos o seguinte, que as pessoas, às vezes, né, elas acham que elas podem dividir Cristo. Eu quero só a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? Só o perdão dos pecados, né? Aqui, ó, só perdoar os meus pecados, tá bom, eu posso ir para o céu. Mas ela não entende que a própria justificação pela fé, ela produz a regeneração, que por sua vez produz a santificação. Porque Cristo, ele nos salva do pecado, né? Não é no pecado, mas é do pecado. Claro, tem uma grande diferença aí, né? Entre no e do, né? É muito importante entender essa distinção. Pensa que Cristo lhes permitirá tranquilidade em seus pecados, protegerá do desagrado de Deus. Então, pessoas pensam, eu vou viver assim, assim, não vai ter problema nenhum, porque Cristo, qualquer coisa, Cristo vai me perdoar mesmo e tal. Isso é um pensamento errôneo, né? Judas fala dessas pessoas, certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Então, é uma libertinagem. Ou, né, uma outra expressão para isso é um antinomianismo. Não sei se os irmãos conhecem isso, né? A antinomia, nomia é a lei no grego, né? Contrário aos mandamentos, contrário à lei de Deus. Antinomia. Essas pessoas, os antinomianos, são esses daqui. Há muitos, viu? Assim,
muitos por aí, no Brasil. Eu conheci lá no exterior pessoas que pensam assim. Você pega na internet aí, vários, tem vídeos, muitos, eles ensinam assim, a salvação é só pela graça. É pela fé, eu creio em Jesus e acabou. Não tem que fazer mais nada, assim, não tem o que... E realmente, para ser justificado, você não precisa fazer mais nada. Mas a vida cristã não acaba aí. Então, João Calvino diz que você não pode rasgar Cristo, ou pegar um pedaço só de Cristo. Eu quero pegar só a justificação, e eu não quero pegar o pacote completo. O pacote não está só a justificação, está também a regeneração, está também a santificação, né? E toda a obra do Espírito na vida do crente. Então, não tem como você, ou a pessoa, né, ser salva sem a santificação, por exemplo, né? E ele acha que ele pode, então, permanecer no pecado e continuar na vida cristã, né? Deixa eu ver um comentário. Combustível para os romanistas, exatamente. Isso, exatamente. Os humanistas dizem, tá vendo? Os protestantes não crê nas boas obras. Nós cremos, só não somos justificados por elas, mas as boas obras acompanham a fé verdadeira, não é? Está lá na Confissão de Fé de Westminster, você pode ler lá. A justificação pela fé, a verdadeira salvação pela graça, né? Pela fé em Cristo, ela produz boas obras. Tiago trata disso na sua epístola, por exemplo, né? E ali algumas pessoas confundem, né? Algumas pessoas acreditam que Tiago e Paulo estão negando o outro, né? Porque Paulo diz que a salvação é pela fé, é o dom de Deus, Efésios, Romanos, e Tiago fala que não é somente a fé, mas também as obras, e as pessoas confundem ali, mas é sutil, você tem que entender que nós somos justificados diante de Deus somente pela fé, pela graça. Porém, as boas obras, elas não justificam você, mas justificam que você é salvo, entendeu a diferença? Elas não justificam você diante de Deus. Lá diante do trono de Deus, quem nos justifica é Cristo, é a fé em Cristo. Só que como que eu sei que eu sou justificado? Então, as boas obras, por exemplo, acompanham, né? E isso está em todas as escrituras. Paulo não nega isso. Paulo está falando contra Tiago, porque se você ler 1 Tessalonicenses e outros textos, Paulo fala eleição para santificação. Paulo fala assim para os de Tessalônica, eu sei que vocês são eleitos de Deus por causa da operosidade da vossa fé. A fé é operosa, a fé de vocês é cheia de boas obras. Paulo diz lá para os irmãos de Tessalônica, né? Primeira Tessalonicenses. Ele elogia aquela igreja, uma das igrejas que ele, acho que talvez uma igreja que ele mais elogia essa igreja, né? Diferente da igreja de Corinto, por exemplo. Então ali está claro isso, né? Então você não é salvo no seu pecado, mas do pecado, né? Então essa é diferente, né? Isso, Paulo diz lá, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum, ele diz, né? Quando eu disser o justo que certamente viverá, e ele confia na sua justiça a praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ezequiel 33. As verdadeiras emoções espirituais têm feito o oposto, têm um efeito oposto. Ela faz do coração de pedra cada vez mais um coração de carne. Então é isso aqui, irmãos, que nós temos que entender. Essa ternura aqui, ó, ternura do espírito cristão. Lembra, está lá em Ezequiel, Ezequiel 36, Deus vai tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, ou seja, sensível, né? Nós vemos aí que isso é um grande mal, né? O endurecimento do coração. Quando Deus ele muda, transforma alguém, ele tira esse coração duro de pedra e dá um coração de carne, né? Ela torna o coração mais sensível, como carne ferida, que é facilmente machucada. Cristo indica essa sensibilidade ao falar do verdadeiro cristão como uma criança. É uma carne de uma criancinha tenra, assim como o coração de uma pessoa recém-nascida espiritualmente. Não é só a carne, mas a mente de uma criancinha também é delicada. Ela sente simpatia facilmente e não pode ver outros em dificuldade. O mesmo ocorre com o cristão. A bondade conquista facilmente a afeição de uma criancinha, assim é como um cristão. A criança se assusta facilmente com a aparência exterior do mal. Da mesma forma, um cristão se alarma com a aparência do mal. Quando uma criança encontra qualquer coisa ameaçadora, não confia na sua própria força, mas corre para os seus pais. Do mesmo modo, o cristão não tem autoconfiança para lutar contra inimigos espirituais, porém corre para Cristo. Uma criancinha suspeita facilmente do perigo de no escuro, quando sozinha ou longe de casa, de modo semelhante. O cristão se apercebe dos perigos espirituais, se preocupa com a sua alma, quando não pode ver claramente o caminho diante dele. Teme ser deixado só
e alguma distância de Deus. Uma criança facilmente teme os mais velhos, teme aí sua ira, treme frente às suas ameaças. Do mesmo modo, um cristão teme ofender a Deus e treme diante do castigo de Deus. De todos esses modos, um verdadeiro cristão se assemelha a uma criancinha. Nas coisas espirituais, o santo mais amadurecido e mais forte é menor e é mais sensível das crianças. Então, essa sensibilidade espiritual, ela aumenta cada vez mais com a caminhada cristã. Essa ternura, essa sensibilidade no coração do crente, tanto na consciência, na mente, ele se torna cada vez mais sensível, e é por isso que quanto mais uma pessoa ela é santa, mais ela acha que é pecadora do que era antes. Cada vez mais. É um paradoxo, né? Mas isso é verdade. Quanto mais santo, a santidade é uma coisa, e quanto mais você tem, menos você acha que tem. Quanto mais você acha que você tem santidade na sua vida, menos, na verdade, você acha que tem. Então, se você conversar com uma pessoa muito madura, muito piedosa espiritualmente, ela vai dizer isso, ela tentar chegar a essa conclusão, né? Estou muito aquém. Cada vez mais eu descubro que eu estou muito distante do que eu deveria ser. Muito distante. Eu fico... Aí tem que tomar cuidado, né, com a introspecção mórbida, para não ficar deprimido. O verdadeiro cristão ele não vai cair nessa morbidez, ser deprimido, é claro que não, mas ele tende a pensar nesse sentido, a ter essa sensibilidade. Teve um autor, se eu não me engano, o nome dele era John Newton. Ele disse o seguinte, mais ou menos o seguinte, se eu lembrar, se eu tentar lembrar o que ele fala o seguinte: eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas também não sou mais o que eu costumava ser. Pela graça de Deus, sou o que sou. Mas esse é o verdadeiro crente. Entende? Eu não sou o que eu deveria ser, falta muito ainda, né? Mas também eu já não era mais, não sou mais o que eu era antes. Pela graça de Deus, eu sou o que sou hoje, né? Maravilhosa essa citação, né, John Newton? Então, esse é o pensamento cristão, esse caminhar, né, na vida cristã. Muito importante isso entender. Então, a verdadeira emoção espiritual, ela faz isso, elas enternecem o coração espiritualmente, cria uma sensibilidade espiritual. Então, não adianta a pessoa ter muitas experiências lá na igreja, seja onde for, em particular, seja um milagre, seja cura, seja fazer, realizar ou receber, ou coisas grandiosas, não só no sentido místico, mas até no sentido de estudar, de conhecer, de fazer tantas coisas, né? Ser um ativista na igreja, não adianta se não há essa transformação aqui espiritual, essa emoção espiritual enternecendo o seu coração. Não há, então não faz sentido, não faz sentido. Então, é necessário haver essa mudança, haver essa mudança. Ter um coração mais sensível às coisas espirituais. Nós vemos pela manhã o texto de Ezequiel 36, né? Deus fala assim: vou arrancar os ídolos de vocês, vou tirar o coração de pedra. Depois ele fala: e vocês terão nojo de vocês mesmos, de seus próprios pecados. Então, esse sentimento. Então, não é uma coisa forçada, mas essa experiência espiritual ela produz esse desejo, essa fome, a sede pela justiça, pela santidade em sua vida. Então, a pergunta é: tenho experiências, tive experiências com Deus, tal. Elas fizeram isso com você? Tem feito isso? Não apenas fizeram, tem que continuar, né? Compare você hoje, não compare você com outros irmãos, com outras pessoas, mas compare você com você mesmo, né? O eu de hoje cresceu nisso, em humildade, em santidade e num coração mais tenro? Você desenvolveu isso. Compare ao ano passado, 2 anos, 10 anos atrás, né? O Senhor tem tratado contigo nesse sentido? É isso que você tem que pensar no meditar, né? Tentar entender isso na sua própria vida. Como ele disse lá no começo dessa parte, não é para julgar os outros, mas é você mesmo se autoexaminar. Ok, irmãos, algum comentário aqui? Esse ponto 10. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Escrever alguma coisa aí também, se quiser, no chat, pode escrever. Não? Ok, então, seguinte. Vamos aqui agora no ponto 11. Uma outra característica, então, aqui da verdadeira experiência espiritual. As verdadeiras emoções espirituais, ao contrário das falsas,
tem simetria e equilíbrio belíssimos. Simetria e equilíbrio. A simetria das virtudes cristãs não é perfeita nessa vida, então ficar muito claro isso, né? Não há uma perfeição. Tem pessoas que acham que é possível ter essa perfeição. Não tem. Muitas vezes é imperfeita pela falta de ensinamentos, erros de julgamento, poder do temperamento natural e muitos outros fatores. Então, veja, a falta de conhecimento doutrinário é um problema, erros, né, em julgar as coisas, em discernir as coisas, e o próprio temperamento aqui natural. Quando ele fala temperamento natural, porque nós nascemos com isso. É uma questão biológica que você tem na sua vida. Você nasceu com determinado temperamento que não tem como alterar. É biológico isso aqui. Hipócrates, um pai da medicina, dizia isso, né? Algo biológico. Tudo isso influencia em você, então por isso também você luta contra o mal, contra o pecado na sua vida. Mesmo assim, não tendo essa perfeição na vida, não é possível alcançar, os verdadeiros cristãos nunca demonstram aquela grotesca falta de equilíbrio, uma coisa grotesca, né? É equilíbrio que marca a religião dos hipócritas. Deixe-me dar um exemplo especial no que quero dizer. No verdadeiro cristão, alegria e conforto convivem com tristeza piedosa e lamentação pelo pecado. Já parou para pensar nisso? O cristão é chamado a ter alegria e, ao mesmo tempo, tristeza, né? Interessante, né? A Bíblia ordena que... Nós falamos lá no primeira parte, né? A tristeza piedosa, a Bíblia ordena a tristeza. E a Bíblia também ordena a alegria. Então, são duas emoções que precisamos ter na nossa vida cristã. Uma verdadeira vida cristã, se você nunca sentiu tristeza, alguma coisa está errada. Se você nunca chorou na sua vida cristã, alguma coisa está errada. O bebê, quando ele nasce, né? Sinal saudável é que ele chora. O verdadeiro cristão, um sinal saudável é que ele consegue chorar. Chorar pelos seus pecados, especialmente. E também alegria. Sentir alegria em Cristo, em Deus, nas coisas de Deus, é uma ordem. Você nunca se alegrou em Deus por uma bênção que Deus te deu, ou alguma coisa que Deus fez na sua vida, né? Você sentiu aquela alegria, regozijo. Isso é também algo importante na vida do crente. Nunca sentimos nenhuma tristeza piedosa até que nos tornamos novas criaturas. É um dos sinais do verdadeiro cristão. Bem-aventurados que choram. Uma das bem-aventuranças. Você lembra lá que começa com o pobre de espírito, né? Humilde de espírito. Porque ele reconhece a sua pecaminosidade diante de um Deus santo. E isso leva à próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. É esse choro espiritual. Não é qualquer choro que agrada a Deus e que é uma característica do verdadeiro cristão, mas é uma tristeza e um choro espiritual, por questões, por coisas espirituais. A alegria da salvação e uma tristeza piedosa pelo pecado andam juntas na verdadeira religião. Por outro lado, muitos hipócritas se regozijam sem se abalarem. Hipócritas também demonstram uma grotesca falta de equilíbrio em suas atitudes frente a pessoas e objetos diferentes. Também, por exemplo, o modo como manifestam o amor. Alguns fazem um grande espetáculo do seu amor por Deus e por Cristo. Todo, né, aquele negócio, aquele, né, puxa vida, o amor, eu amo o Senhor, e faz um monte de coisa, aquele fervor, né, parece que é um fervor, né? Mas, ao mesmo tempo, são briguentos, invejosos, vingativos, caluniadores em relação aos homens. Quantas pessoas são assim hoje, né? E fala, parece que o Edo está falando das igrejas hoje, né? Na época dele também isso aconteceu. A pessoa faz todo um grande alarde, faz tocar trombeta diante de si, né? E ao mesmo tempo é uma pessoa assim, vingativa, briguenta, invejosa, caluniadora. Ela gosta de caluniar os outros. A minha igreja é melhor, as outras igrejas não são ruins. Se reúnem, já vi isso muito, né? Se reúnem após o culto só para falar mal das outras igrejas. A nossa igreja é melhor, por exemplo, né? Isso, o livro Peregrino tem uma ilustração sobre isso. Exatamente. O equilíbrio precisa ser alcançado na vida cristã. Isso é pura hipocrisia. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Mas aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Por outro lado, existem alguns que parecem muito calorosos, amigáveis e ajudadores dos homens. Todavia, não tem qualquer amor por Deus. Tem pessoas que demonstram amor pelos homens, mas não por Deus.
De novo, existem pessoas que amam aqueles que concordam com eles e os admiram. Porém, não tem tempo para aqueles que se opõem e se antipatizam com ele. O amor do cristão deve ser universal. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. E se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Esse aqui é um assunto que as pessoas não gostam. No Brasil não é muito abordado, né, na teologia reformada, deveria ser. Se quiser saber mais sobre esse assunto, leia, por exemplo, a Suma do Conhecimento Salvífico, né? É muito interessante, né? Porque Deus manifesta a sua graça, seu amor para com todos. Alguns irmãos não concordam com isso, né? No meio do meu reformado. Mas tem muitos textos que mostram isso. Essa é a visão clássica mesmo, né? Veja, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Ele faz nascer o seu sol sobre todos, sua chuva sobre todos, justos e injustos. Então, se você ama somente aquele que vos ama, que recompensa Deus? Você não faz sentido, você só ama só aquele quem ama você também. O próprio Deus não faz isso, ele derrama a sua graça. Não estou me referindo à graça salvadora. A graça, assim, as benesses de Deus, as bênçãos de Deus no mundo inteiro. Sol, chuva, e aí a providência. Mas se você ama só quem ama você, você não está sendo imitador de Deus. É isso que Jesus diz aqui em Mateus 5. Paulo fala lá em Coríntios, sede, pois, imitadores de Deus. Então, eu só amo aquele que é da minha igreja, aquele que tem a minha mesma doutrina que eu, aquele que gosta de mim, etc, etc, etc. Então, não é assim o cristão. Não deveria ser assim. O amor do cristão, ele é universal, verdade? Universal. Não é somente para aquele grupo que ele tem mais afinidade. Ou a sua panelinha, né? Como nós dizemos, panelinha. Algumas pessoas mostram amor pelos outros em respeito às suas necessidades corporais. Entretanto, não tem amor por suas almas, não é isso que nós temos hoje aí? Fazer só, cuidar só do corpo também, não da alma da pessoa. Como que é o nome lá? É, Teologia da Libertação, né? Por exemplo, né? Questão social, né, tal. Isso é o mais importante. Outras fingem ter um grande amor pelas almas dos homens, mas não têm compaixão pelos seus corpos. Então, são os dois aqui, né, irmão? É esse equilíbrio que ele está falando. Fazer uma grande demonstração de piedade e angústia pelas almas, muitas almas, não, perdão, pelas almas muitas vezes não custa nada. Para mostrar dinheiro pelos corpos dos homens, temos que nos separar do nosso dinheiro. Muitos não querem fazer isso. O Tiago fala lá, né? Ah, irmão passa necessidade. Tá bom, Deus te abençoe, não sei o quê, né? Fala só isso para o irmão, para a irmã que precisa, né? Então, isso também não é um amor genuíno. O verdadeiro amor cristão abrange tanto a alma quanto o corpo dos nossos vizinhos. Vizinhos aqui, acho que seria melhor traduzido para o nosso próximo, né? Que em inglês é a mesma palavra, vizinho e o próximo, né? A compaixão de Cristo era assim, como vemos em Marcos 6. Sua compaixão pelas almas das pessoas movia a ensiná-los, e sua compaixão pelos seus corpos movia a alimentá-los pelo milagre de 5 pãezinhos e 2 peixes. Então, Cristo alimentou fisicamente as pessoas que necessitavam, tanto espiritualmente, então, como fisicamente. Tanto espiritualmente quanto fisicamente, Cristo alimentou as multidões. Isso, é isso mesmo, é cirúrgico, não deixa desculpa. Você tem um equilíbrio aqui, né? Então, por um lado, o catolicismo tem toda aquela questão das obras, votos de pobreza, ajudar os pobres, uma questão mais aí social, né? Podemos dizer, não a preocupação com a sua alma. Ao outro lado, ao outro extremo, a pessoa diz que está muito preocupada com a alma e não faz nada pelo corpo das pessoas. Os dois extremos estão errados, incorretos, né? Na vida cristã. Percebe-se por tudo isso o que tenho em mente quando digo que a falsa religião ela é desequilibrada e desprovida de simetria. Então, a verdadeira experiência, perdão, a experiência espiritual que é falsa, ela é desequilibrada. Desequilibrada. Podemos ver essa falta de equilíbrio de muitos outros modos. Alguns, por exemplo, ficam muito agitados sobre os pecados dos outros cristãos. No entanto, não parece muito preocupado com os seus pecados. Irmão, como a gente vê isso, né, irmãos? Redes sociais, nem se fala, igrejas por aí. Aconteceu um alarde lá, a pessoa, puxa, o pecado daquela pessoa. E ela vê a pessoa fazendo algo errado, ela já quer corrigir ele de pronto, né? Quer já corrigir o erro dos outros, ela quer tirar a trave
Perdão, ela quer tirar o cisco, né? No olho dos outros. Mas a trave que está no seu olho, nem ela mesma consegue enxergar. Como diz lá o próprio Senhor Jesus, né? Então ela está mais preocupada com o pecado das outras pessoas do que com o seu próprio pecado. Então isso é errado, isso não é bíblico, isso é falso, é uma falsa experiência espiritual. E há muitos que fazem isso, né? Muitos que caem nesse erro, porque ele tem um conhecimento falso. Aquele conhecimento lá que falamos agora há pouco, ensoberbece. Ele tem agora esse conhecimento, agora eu vou sair por aí corrigindo todas as igrejas, corrigindo todo mundo na internet, eu vou corrigir todo mundo, perseguir todo mundo que não entender isso, que não entende isso. Não entende como eu entendo. Não é assim que funciona. Uma vez o pastor Joabi falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele estava falando do amor de Cristo pela sua igreja. Ele falou uma coisa interessante. Tome muito cuidado se você for criticar a igreja de Cristo. Muito cuidado. Então, está dizendo que não, está dizendo assim, não pode criticar então nunca? Não, não é esse o problema, não é esse o ponto. Você pode criticar a noiva de Cristo. Mas se você tiver que fazer, faça com muitas lágrimas primeiro nos seus olhos. Você não sai por aí falando da noiva de Cristo de qualquer maneira, que é a noiva dele, é a noiva de Cristo. Então, muito cuidado com isso, né, querido? Então, jamais, né, ouse falar contra aqueles por quem Cristo morreu, se você não os conhece, você não sabe o que está acontecendo. Você chega atacando. Quantas pessoas fazem isso, né? Sem saber. Sendo que o próprio Cristo que não trata assim, ele não esmaga a cana quebrada, não apaga a força do fogo. Veja lá como Cristo trata as igrejas no livro de Apocalipse. Né? A igreja que era arrogante, realmente, ele abate, né? Aquela que era humilde, ele diz, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então, tem que ter muita sabedoria, né? No lidar com os irmãos, no trato, né? Com as pessoas. Você tem que ter um equilíbrio e uma moderação muito grande. Caso contrário, você pode estar esmagando a cana quebrada. E, às vezes, por outro lado, confortando o outro na sua hipocrisia, que também não deveria fazê-lo. Então, é difícil esse equilíbrio, é difícil. Olhe os relatos, calma, leia cuidadosamente os relatos do Evangelho, Cristo lidando com as pessoas. Ali você tem a perfeição, a simetria, é o varão perfeito. Você vê ali Cristo, então, sendo duro quando precisa ser duro, principalmente com os escribas e fariseus, e com as pessoas ali quebradas, humilhadas, né? Ele não esmaga a cana quebrada. Nós deu uma espécie de estudo sobre a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Pega aquele texto, medita naquele texto, João 4. Ali é como que um manual de como você deve abordar as pessoas para falar de Cristo. João capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. O que acontece ali? Cristo, ele fala para ela, dá-me de beber. E ela está indo retirar água do poço à hora sexta do dia. Que é ali, é o meio, nosso, seria para nós o meio-dia hoje, né? No maior calor, Cristo está ali, ela está ali, percebe que só está ela e Cristo. Os discípulos chegam depois, por quê? Porque ninguém tirava água em outros horários. Por quê? Porque ela tinha vergonha de outros horários, provavelmente, né? Ela era julgada, atacada. Por quê? Porque o texto deixa depois claro isso, né? Quando Cristo fala para ela, chama o teu marido. E ela diz, olha, eu não tenho marido, ela responde. E Cristo fala, disseste com verdade, porque você já teve 5, Cristo fala para ela, né? E agora você tem um aí com você que nem é seu marido, um sexto já. É uma mulher que provavelmente era mal vista naquela região, naquele lugar. Imagina, hoje seria já mal vista, nossos dias. Imagina aquela época, muito ainda, né? E aí, num diálogo ali com ela, ela diz assim, os irmãos vão lembrar. Quando o Messias vier, ele vai nos esclarecer tudo, né? Aí Jesus fala, eu o sou. E Cristo estava falando com ela da água da vida, da água que jorra pela eternidade. Não é isso? Cristo estava falando com ela sobre isso. E ela, Senhor, me dá dessa água para que eu não venha aqui tomar, aqui, tirar do poço todos os dias. Eu quero essa água porque não vai ter sede, né? Eu estou interessada nessa água. E só que depois ela percebe que ele está falando de outra coisa, né? Algo espiritual. É aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior.
E aí ela começa a entender, ela fala, então vejo que és profeta e tal. Mas o ponto que eu quero chegar, irmãos, qual é o ponto? O ponto é que quando ela fala isso para Cristo, quando o Messias vier, Jesus responde, eu o sou. Ali você tem naquele texto uma revelação que você vê raramente nos evangelhos. Você vê em João 9 também, quando o Senhor Jesus revela para aquele homem que foi cego, e para essa mulher. Ele diz claramente, eu sou o Messias. Ele tá dizendo, eu o sou, ele fala. Lê as Escrituras, lê os Evangelhos, você não vê Cristo falando isso com os escribas e fariseus. Você não vê ele falando assim, nem às vezes com os discípulos. Tipo, talvez em João, lá no final do João, você vê ele naquela intimidade com os discípulos, né? Ali mostrando quem ele é. Mas ali ele fala claramente para uma mulher. Eu não podia conversar com uma mulher naquela época, o homem e a mulher, assim, a sós. É, samaritana, os judeus odiavam o samaritano. Uma pessoa, ou seja, distante, né? Uma pária da sociedade, vamos dizer assim, uma pessoa discriminada, uma pessoa maltratada, uma pessoa que sofreu muito, uma pessoa que... Tudo isso. Então, se pegar todas as características daquela mulher, você tem tudo ali. Uma pessoa que não tem esperança nenhuma. E ele chega para ela e fala isso. E Jesus não faz isso com... Ele não se revela assim para os líderes, para os religiosos, para os conhecedores, né? E eles pedem para Jesus até, inclusive. Né? E até quando o Senhor não nos deixará, o Senhor nos deixará em suspenso? Diz logo, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, tu és o Cristo. Para essa mulher ele se revela claramente. Você vê ali Cristo, então, a sua graça, né? O seu amor, a sua misericórdia ali com aquela mulher, e em tantos outros casos, com leprosos. Com leprosos ali também, para refletir, lá no Evangelho de Marcos, quando ele fala para o leproso, o que queres que eu te faça? Ah, que eu seja limpo. Aí Jesus responde, quero ser limpo. Cristo toca, a Bíblia diz, no leproso, e não podia tocar no leproso. Lá no Velho Testamento, lá, não, a gente sabe porque é contagioso. A pessoa que tocava no leproso, o que acontecia? Ela ficava leprosa também. Mas o que acontece? Cristo toca nele, em vez de Cristo ficar leproso, o homem recebe a pureza de Cristo. Acontece o oposto. Mas Cristo foi lá e tocou a pessoa que... Quanto tempo fazia que alguém não tocava nessa pessoa pela ser leproso? Você veja a misericórdia de Deus, de Cristo, a bondade, o seu amor. É isso, irmãos, que às vezes falta nos cristãos de hoje. Né? E nós falamos que somos cristãos, seguidores de Cristo, mas veja a bondade, o amor de Cristo. A perfeição, a simetria dele, né? A perfeição dele. Ele, de fato, é o varão perfeito, né? Você para refletir e meditar tudo isso, você vê quão distante, às vezes, estamos dessa piedade verdadeiramente bíblica e espiritual, essa semelhança com Cristo. O verdadeiro cristão, então, ele busca esse equilíbrio na sua vida. Ele tem uma... Paulo diz lá, né, nos Filipenses, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Você busca uma moderação na sua vida. Você se torna alguém equilibrado na sua vida cristã. Equilíbrio. E nós falamos hoje pela manhã que a santidade de Deus, ela é muito importante, o atributo da santidade de Deus, porque ela produz esse equilíbrio em Deus. Por que muitas pessoas não entendem, por exemplo, que Deus é amor e ao mesmo tempo Deus é ira? Aí a pessoa, mas isso é contraditório, como que ele ama e ao mesmo tempo ele odeia? Sim, é isso que a Bíblia diz. Mas a pessoa não entende isso porque ela acha que o amor dela e a ira dela é igual a de Deus, ou que a ira de Deus é igual a dela. Não é igual, a ira de Deus é santa. Essa é a diferença. A ira de Deus é santa. E por que que não há contradição entre a ira de Deus e o amor de Deus? Porque ambos são banhados na sua santidade. O amor dele é um amor santo, o amor de Deus é um amor santo, a sua ira é uma ira santa, e essa santidade, ela produz um equilíbrio, um equilíbrio no ser de Deus. Todos os atributos de Deus são santos. Todos os atributos, tudo que Deus é. Então, esse equilíbrio, essa simetria, essa perfeição em Deus, que é a sua beleza, o salmista diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Por que existe essa perfeição, esse equilíbrio em Deus perfeito? É por causa da sua santidade. É a santidade de Deus que torna Deus belo. Lembra que falamos aqui no ponto 4 sobre isso, né? O salmista diz isso, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a formosura do Senhor, a beleza do Senhor. Salmo 29, adorar o Senhor na beleza da santidade. Ou seja, então, o verdadeiro cristão, enquanto ele cresce em santidade, o verdadeiro cristão, ele vai se tornando cada vez mais equilibrado na sua vida. Como Deus tem os atributos perfeitamente equilibrados, o verdadeiro cristão ele vai se tornando cada vez mais santo e ele vai se tornando equilibrado na sua vida, em tudo que ele faz. Coisas pequenas, seja das maiores às menores, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na sua, como filho, como filha, como marido, como, não importa, né? Ele vai se tornando uma pessoa mais equilibrada, cada vez mais parecida com Cristo. Porque é isso que a verdadeira piedade proporciona, é isso que a verdadeira santidade proporciona para o cristão. Um equilíbrio e uma simetria na sua vida. Não uma coisa desequilibrada, sem moderação, sem. Não, é o contrário, é um equilíbrio. O verdadeiro cristão, entretanto, fica mais preocupado com seus próprios pecados do que com os outros, do que o pecado dos outros. É claro que ficará transtornado quando os outros cristãos pecarem, mas sempre mais rápido detectar e conhecer, ou, perdão, detectar e condenar os seus próprios pecados. Existem aqueles que mostram zelo pela liderança espiritual, porém seu zelo, sem o zelo correspondente pela oração. A pessoa tem um zelo pela liderança, tem um zelo pelos estudos, tem um zelo por tudo, mas não tem o mesmo zelo pela oração, por exemplo. Outros sentem emoções religiosas quando em companhia dos cristãos, quando tornam-se frios na solidão. Quando está com outros cristãos, mais fervoroso, piedoso, está sozinho, ele já se torna frio espiritualmente. E é isso que é importante para nós pensarmos e refletir sobre nossa própria vida. Um pregador também do passado já disse: uma pessoa é o que ela é diante de Deus quando está a sós com Deus. Ela é Deus. Mas diante dos outros é muito fácil, né? Mas e a sós com Deus? Você fica a sós com Deus? Você tem tempo para ficar a sós com Deus? A oração é uma das marcas de um verdadeiro cristão. Ele tem esse desejo, esse anseio por orar. Orar é uma atividade muito difícil. Orar não é fácil. O Martin Lloyd diz que a oração, por exemplo, é uma experiência culminante, a mais elevada da experiência cristã, é a oração. Quando o homem de joelhos, face a face, se encontra com Deus. A oração é muito difícil. Você acha fácil, talvez você não esteja orando corretamente, porque é difícil. E quanto mais, então, ele cresce nessa verdadeira experiência espiritual, nessas verdadeiras emoções espirituais, mais ele cresce na oração, fazendo pela oração, e para aquelas práticas espirituais que são difíceis. E já para pensar nisso, quando a prática ela é secreta, é mais difícil, não é? Jejum, oração, por exemplo. Mas fazer diante dos outros parece que às vezes é mais fácil, né? Porque os outros, o irmão William sempre fala, né? Eu quero chegar perto da luz para ser para ser destacado, né? Não para estar perto de Deus, não para que a luz mostre os meus pecados, eu reconheço. Mas é porque eu quero estar debaixo do holofote, porque eu tenho um destaque. Então, essa é a diferença. Então, a verdadeira experiência espiritual, irmãos, ela produz essa simetria belíssima, à semelhança de Deus, do próprio Deus. Deus é belo, Deus é perfeito, um ser completamente perfeito e equilibrado por causa da sua santidade. Eu pergunto, você tem equilíbrio na sua vida cristã? Você tem equilíbrio? Você tem aprendido isso ao longo dos anos? Você ser uma pessoa mais equilibrada, mais moderada, seja no trato com os irmãos, né? Seja nas conversas, seja em tudo. E até mesmo como nós trabalhamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa alimentação, seja nos nossos estudos, tudo, seja no do sono, seja no dormir, né? Quando acordar, em todas essas coisas, quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, diz as Escrituras. Não é somente então nas coisas religiosas, entre aspas, né? A gente pode dizer assim, mas em tudo o cristão busca uma simetria e um equilíbrio na sua vida cristã, uma simetria. Irmãos, é aqui, os irmãos têm algum comentário sobre isso? Equilíbrio na vida cristã. Moderação. A verdadeira experiência espiritual, ela promove isso na vida.
do crente, na vida cristã. Como você tem lidado com as pessoas, né? Como nós temos lidado? Será que temos realmente verdadeiro caráter de Cristo em nós, né? Então, isso é muito importante. Como disse o irmão William aí, né? Nós não temos como fugir aqui, né? Do que ele fala. É muito forte, é muito profundo, né? Então, analise cada um a sua própria vida, examine cada um o seu próprio coração. Nenhum comentário? Pergunta, irmão? Fiquem à vontade. A patagem de uma companhia ajuda bastante, é verdade. É verdade, irmão, é verdade. Irmãos, eu acredito que eu vou parar por aqui, porque o próximo ponto é um pouco mais longo. Vai ficar muito tarde se nós irmos para o próximo ponto aqui. Mas eu gostaria então de resumir, se algum irmão não tem nenhuma fala no comentário. Isso, né? Exatamente. Pessoas assim, né? Infelizmente. Então, vou resumir aqui o que nós vimos hoje. Então, as verdadeiras emoções espirituais enternecem o coração. Elas produzem uma sensibilidade espiritual que você não teria antes. Você não tinha antes da sua conversão. Sensibilidade espiritual para conhecer ou para refletir e meditar nas coisas de Deus. Agora você tem essa sensibilidade ao pecado, sensibilidade à palavra de Deus, sensibilidade à adoração, a tudo no que diz respeito às coisas de Deus, uma sensibilidade. Especialmente, eu acredito que em relação ao pecado e a quem Deus é em sua santidade. Ser como uma criança. Se você não se tornar como uma criança, ser sensível, pequeno, humilde, pobre de espírito, você não pode entrar no reino do céu. E uma busca aqui pela simetria e equilíbrio na vida cristã. A verdadeira santidade em Deus produz isso e produzirá isso em nós. Então você tem crescido em santidade, em equilíbrio na sua vida, você tem mudado, tem sido transformado de glória em glória na imagem do Senhor. Essa santidade em nós vai produzir isso. Sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, né? Sem santidade, você não pode, de acordo lá com J.C. Ryle, você não pode desfrutar do céu, né? Comentei isso pela manhã com os irmãos, né? A justificação pela fé permite que você entre no céu, mas a santificação permite que você desfrute do céu. Então, J.C. Ryle pergunta, ou comenta, né? Imagine um homem ímpio entrando no céu. Vamos supor que ele recebeu a justificação. Só isso. Não é possível, mas vamos supor. Ele entra no céu. E o que ele vai fazer no céu? Não tem nada para fazer lá. Porque a vida dele porque não há santidade nele. Nunca houve. Ele nunca amou as coisas espirituais. E lá só o que tem a coisa espiritual no céu. Como ele seria feliz no céu? Um homem ímpio, não regenerado. Ainda que ele entrasse, seria impossível. Porque só o que tem lá é santidade. O céu é um mundo de santidade. Então, ele seria feliz lá, diz o J.C. Ryle, do mesmo modo como um peixe seria feliz fora d'água, ou uma águia presa numa gaiola, ou uma coruja sob o forte sol do meio-dia. Aí ele diz, só então, se isso acontecer, eu admitiria que um ímpio poderia ser feliz no céu. Ele não pode desfrutar do céu porque ele não tem santidade na sua vida. Ele não ama o dia do Senhor. O céu é um eterno dia do Senhor, por exemplo. Vamos fazer o que no céu, né? Ele vai fazer o que no céu se ele não conhece a Cristo? Nunca teve intimidade com Cristo. Cristo é o centro do céu, o eterno mediador, Cristo no céu. Se a pessoa não tem nenhuma intimidade com esse Cristo, mas Senhor, vai fazer o que no céu? Chega lá, quem é essa? Quem é você? E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Lembra? Eu nunca vos conhecia, nunca tive nenhuma intimidade com vocês, com você. O ímpio, né? Está lá em Mateus 7. Fez milagre, fez um monte de coisa. Nunca vos conheci, diz o Senhor Jesus. Mas aquele que conhece ele é conhecido também dele. Tem essa intimidade. Então, o crente, ele chegar no céu, virando crente, ele sabe, conhece o seu Salvador. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Você tem essa intimidade, então, com o Senhor? Então, essa santidade que está relacionada a essa simetria, esse equilíbrio, deve estar na vida do crente. Não teremos perfeição, não é isso que estamos dizendo. Mas não teremos essas atitudes aí grotescas, né?
falsas, né? Que muitos têm, que é uma falsa experiência espiritual, né? É uma só carne com Cristo, exatamente. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então, você tem essa intimidade com esse Cristo? Você não tem, não há nada para você fazer no céu. Agora, o verdadeiro crente, quando ele vê Cristo, usando termos humanos, ele vai correr para os braços de Cristo. Porque ele conhece bem o Salvador. Ele diz: Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Senhor. Conheço. Mas você conhece? Então, aqui está, irmãos. Duas que vimos aqui, duas características, então, de uma verdadeira experiência espiritual. Deus nos abençoe. Se os irmãos tiverem nenhuma dúvida ou comentário ou falar alguma coisa, nós vamos orar. E na próxima semana a gente continua. Eu não vou entrar nesse 12 hoje porque é um pouco longo, mas nós estamos quase acabando já aqui o livro, né? Esse livro estamos estudando. E eu creio que é muito edificante. Espero que esteja sendo também para os irmãos, né? Edificante, revelador, abençoador para a sua vida, para a sua alma. Que seja, espero que esteja sendo, né, um alimento verdadeiro, espiritual. Nós vamos orar, então, nesse momento, nós encerramos. Se o irmão Edson puder orar, gostaria de pedir a ele que orasse. Se puder, e depois o irmão William, nós encerramos. Oremos, então, irmãos. Senhor Deus, Pai, Deus, nessa hora nós queremos orar ao Senhor, que eu possa, Deus, ouvir a nossa oração. Inclina, ó Pai, os teus ouvidos ao nosso clamor, porque queremos clamar agora, Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, clamar pela tua graça, Deus, a tua graça que é perdoadora, que é salvadora, que é redentora, ó Deus. A Deus, pedimos o teu perdão porque nós pecamos, somos falhos, ó Pai, muitas vezes entristecemos o Senhor. Todos os dias nós pecamos, ó Deus, em muitas coisas, diversas maneiras. Ó Deus, nas nossas intenções, nas nossas ações, nós temos falhado contra o Senhor. Mas o Senhor é o Deus de perdão, cheio de graça, por isso clamamos ao Senhor, ó Deus. O Senhor nos santifique, nos purifica, ó Pai, de todo pecado. Ó Pai, nós clamamos por Cristo Jesus, que por nós morreu na cruz, para nos dar vida, nos dar perdão, nos dar salvação, ó Deus. Por isso nós agora, Pai, nos humilhamos diante de Ti, clamando, ó Deus, pela Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor possa transformar nosso ser a cada dia, ó Deus, nos fazer, ó Deus, caminhar na graça do Senhor, na dependência do Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Ó Deus, nos guia pelo caminho direito, ó Deus. Pai, não nos deixe cair em tentação, livra-nos, ó Deus, do mal. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da santidade, Senhor. Conduz, ó Pai, o caminho do Senhor, que é um caminho perfeito. E só mesmo o Senhor pode nos fazer andar por ele, ó Deus. Ó Pai, nós pedimos também que o Senhor tenha misericórdia das nossas fraquezas físicas, ó Pai, nossas enfermidades, nos cura, Pai, nos dê saúde. Ó Pai, lembramos dos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, restaurando a nossa saúde. Nosso irmão Anderson, que comentou há pouco, ó Pai, da sua condição física, que o Senhor seja com ele, ó Pai, curando, ó Pai, tirando todo o problema, Pai, que o Senhor venha estar intervindo na vida dele, ó Pai, mesmo que ele tenha que fazer uso de qualquer medicamento nos seus exames, mas que tudo, ó Pai, o Senhor possa conduzir para o bem, para a tua glória, e que em breve possamos ter o relato dele, da obra do Senhor na vida dele, ó Deus. Que o Senhor seja com as nossas famílias, ó Deus, nos dando paz dentro de casa, alegria, nos livrando, ó Pai, nesses dias maus, nesses dias difíceis. O Senhor vem nos guardar, ó Pai, da violência, nos guardar, ó Pai, da, das intenções dos homens maus, ó Pai, das obras de Satanás, para nos perturbar, nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas, ó Pai, assim como o Senhor foi com o teu povo em toda a história, no passado, ó Pai, isso possa ser conosco também, sendo a nossa proteção, nosso guarda, nosso libertador, nosso salvador, ó Deus. Nos livre, ó Deus, porque os dias são maus, ó Pai. São dias em que as pessoas estão querendo fazer que o mal se torne bem, que o bem se torne mal. E nós temos que lidar com isso diariamente, ó Pai, por isso contamos
com a sua misericórdia, Senhor. Naquilo que, ó Pai, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. O Senhor pode intervir nos corações dos homens, inclinar o coração do homem, do rei, do governador. Por isso, ó Pai, nesta hora também, com a tua palavra nos ensina, clamamos pelas autoridades, aqueles que estão, ó Pai, em eminência, os políticos, os governadores. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, fazendo com que eles dobrem seus corações, para, Pai, que eles possam fazer o que o Senhor quer. Ó Pai, nós confiamos nisso, que o Senhor é que reina, o Senhor é que governa, e o Senhor é que inclina, ó Pai, o coração dos homens para onde o Senhor quer, ó Deus. Mas nós clamamos a misericórdia do Senhor. Clamamos para que possamos viver, ó Pai, dias de paz, dias de tranquilidade. Ó Pai, assim como o apóstolo Paulo ensinou, que pudéssemos orar por esses homens, para que viessem, então, esses dias de tranquilidade, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor nesta hora, pedimos por esta nação, pedimos pelo povo do Senhor neste país, possa ser avivado, possa, ó Pai, ser transformado e amar mais o Senhor, viver o Evangelho, para que a Tua palavra ela seja de fato conhecida, seja pregada e venha transformar as pessoas, ó Deus. Que Teu propósito possa, assim, ser cumprido cada dia, ó Pai, no nosso meio e onde quer que estejamos, ó Deus. Nós oramos assim, ó Pai, pedindo o Teu perdão, a Tua misericórdia, que o Senhor nos dê saúde, e que o Senhor nos conduza a cada dia, ó Pai, segundo o Teu querer. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio podemos chamar de nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia que passou, queremos te agradecer, ó Deus, pelo pão que o Senhor tem colocado em nossa mesa, pela saúde, Senhor Deus, mas, sobretudo, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para com cada um de nós, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a vida do irmão Joel, sua família. Nós agradecemos, ó Pai, por esse estudo, pela tua palavra fielmente ministrada, ó Pai. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor queira nos abençoar, embora não mereçamos ser abençoados. Abençoai, Pai, cada um aqui, Senhor Deus, que pôde participar, as famílias aqui representadas, aqueles que também não puderam participar, Senhor, os nossos irmãos e irmãs da fé que se encontram encamados, hospitalizados, enfermos, enlutados. Queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que ainda virão, Senhor Deus, a participar dessas reuniões de oração, daqueles que ainda não te conhecem, que possamos, ó Pai, receber a cada um, Deus, que for trazido pelo Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe esta semana, abençoe, Senhor Deus, os nossos afazeres, infunda o teu Espírito em nosso coração para que toda esta semana nosso coração possa estar em ti, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, como tu nos tem ajudado por intermédio do teu servo Joel, a não crescermos apenas em conhecimento, mas também no verdadeiro viver da tua palavra, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, quer por atos, ações, palavras, omissões, ó Deus. Nos ajude, nós precisamos crescer, nós erramos, nos ensine, Senhor Deus, a lermos a tua palavra contra nós mesmos, e nos ajude, ó Pai, nesta caminhada, porque tu não é somente o caminho, mas a luz para o nosso caminho, que ilumina as trevas do nosso coração, que guia todo o nosso pensamento, como diz a tua palavra, trazendo todo o pensamento, trazendo cativo todo pensamento, Senhor Deus, e derrubando, Senhor Deus, porque as nossas armas, elas não são carnais, mas ela traz todo pensamento cativo à tua vontade, ó Deus. Nos ajude e abençoe a cada um de nós, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmão, a todos. Boa semana, boa noite e boa semana. Obrigado por terem participado hoje. Amém, irmão Bem, boa Jorge. semana. Irmão Edson, irmão Silvio. Deus abençoe. Boa semana. Amém. Deus abençoe também. Família, a mãe também.